uma mulher que era muito querida por todos simplesmente desapareceu. A polícia fez uma série de investigações, mas não descobriram nada, até que um detetive assumiu o caso e ele descobriu um segredo muito perturbador. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Tina Satchwell foi descrita como uma mulher vibrante e bondosa que tinha uma paixão pelas coisas simples: moda, animais e família. Tina nasceu em Fermoy, condado de Cork, mas na década de 80 mudou-se para Colville, na Inglaterra, para morar com sua mãe Florence. Foi somente quando Tina estava se preparando para sua crisma e precisava de sua certidão de nascimento que ela fez uma descoberta que mudaria sua vida. Florence não era sua mãe, e sim sua avó. Sua mãe biológica era, na verdade, Mary Collins, uma mulher que Tina sempre acreditou ser sua irmã. E como se não bastasse, ela descobriu que Sarah Howard, alguém que ela pensava ser sua sobrinha, era, na verdade, meia-irmã. Tina ficou abalada quando descobriu isso. Ela sentiu como se tivesse sido enganada por anos, e isso deixou feridas que nunca cicatrizaram completamente. Seu relacionamento com Sarah mudou depois disso. Às vezes, elas eram próximas, como irmãs de verdade. Mas, em outras, elas nem se falavam por anos. Quando estava com 17 anos, Tina conheceu Richard Satchwell, o homem que mais tarde se tornaria seu marido. Richard alegou que foi amor à primeira vista. Ele disse ao irmão imediatamente que iria se casar com ela. Apenas 2 anos depois, em outubro de 1989, ele a pediu em casamento. No ano seguinte, no aniversário de 20 anos de Tina, eles se casaram. Mas faltava algo no casamento. Toda a família de Richard. Nenhum deles compareceu. Eles não aprovavam o relacionamento, embora os motivos nunca tenham sido completamente esclarecidos. Ao longo dos anos, Tina e Richard viveram em várias casas por todo o condado de Cork, antes de se estabeleceram em Fermoy por um tempo. Então, em 2016, fizeram o que seria sua mudança definitiva para uma casa tranquila em Youghal, a cerca de 40 quilômetros de onde Tina tinha nascido. Mas esse novo começo não foi exatamente feliz. Foi muito difícil para Tina se adaptar a essa nova cidade. Ela sentia falta da sua cidade antiga, dos seus amigos, familiares, tudo que ela acabou deixando para trás. Até mesmo uma das irmãs dela disse que com o passar dos anos, parecia que o Richard estava tentando isolar a Tina completamente de todo mundo, de amigos, familiares, e parecia que ele queria que a vida dos dois fosse apenas os dois. Poucas pessoas podiam falar sobre o casamento deles. Eles não socializavam, não tinham muitos amigos na nova cidade. Até mesmo a meia-irmã de Tina, Sarah, disse que o casamento deles era estranho. Richard, por outro lado, referiu-se a Tina como sua amada esposa. Angela Schumann, uma conhecida da nova cidade, lembrava-se de Tina como uma pessoa pequena, sempre bem vestida e sempre glamurosa. Ela amava seus saltos, seu cabelo, sua maquiagem e suas joias. Sempre que se encontravam, era sobre isso que elas conversavam. Moda, davam boas risadas e tinham momentos descontraídos. Tina também tinha um profundo amor por animais, especialmente suas 2 cachorras, Heidi e Ruby, e raramente era vista sem elas. Ruby, uma chihuahua, era seu bebê. O casal a adotou em 2014, 2 anos após a morte repentina de seu amado irmão Tom, uma tragédia que a abalou profundamente. Tina e Tom eram incrivelmente próximos, e a morte dele a deixou com o coração partido. Então Richard disse que Ruby trouxe conforto a Tina durante esse período complicado. Algo pequeno e doce para amar, para preencher o espaço que a dor havia deixado. Além das 2 cadelas, o casal também tinha um papagaio chamado Valentine. Tina amava muito os animais. No domingo, 19 de março de 2017, Tina foi vista pela última vez por alguém do lado de fora de sua casa. Ela e Richard haviam passado a manhã em um bazar
que ficava em uma cidade a 35 quilômetros de distância da casa deles. Era algo que eles faziam com frequência. Ela comprou uma jaqueta e um vestido naquele dia, e ao chegar em casa, pendurou cuidadosamente em uma porta na sala, como se estivesse ansiosa para usá-los. Pessoas que a viram e o Richard naquela manhã disseram que não havia nada de anormal neles. Nenhuma tensão, nenhum sinal visível de algo estranho. Apenas um passeio normal de domingo. Na manhã seguinte, segunda-feira, 20 de março, Richard disse que as coisas começaram completamente normais. Segundo ele, deu café da manhã para Tina por volta das 10 horas e depois ele foi até um mercado em Dungarvan, cerca de 1 hora de ida e volta. Ele alegou que a viagem foi a pedido de Tina, que pediu que ele comprasse algumas coisas. Ele voltou para casa mais ou menos às 2 horas, mas quando voltou, Tina havia sumido. Ele contou à polícia que as chaves dela estavam jogadas no chão, o celular estava em cima da mesa e, o mais chocante de tudo, seus 2 amados cachorros, Rage e Ruby, ainda estavam lá dentro, completamente sozinhos. Tina nunca ia a lugar nenhum sem eles. Segundo Richard, também estava faltando 2 malas e uma quantia de dinheiro, cerca de 26 mil libras, que, segundo ele, estava guardado em um cofre e era de uma venda de sua antiga casa em Fermoy. Mas algo estranho aconteceu. Richard não ligou para a polícia naquele dia. Ele só avisou que ela estava desaparecida 4 dias depois, durante uma viagem a Fermoy para uma consulta médica. Ele então acabou contatando a família de Tina para perguntar se tinham a visto. Quando disseram que não, ele finalmente entrou em uma delegacia e relatou oficialmente o seu desaparecimento. Ele contou aos detetives que não se preocupou no início, acreditou que talvez ela tivesse voltado para sua antiga cidade, em Fermoy, para ver sua família, só que era estranho porque ela não dirigia. Ele a levava em todos os locais, mas mesmo assim ele disse que talvez ela quisesse colocar a cabeça no lugar. Enfim, era algo muito estranho mesmo. A família dela não conseguia acreditar nisso porque a Tina não era assim. Ela não fazia essas coisas. Então eles imaginaram que tinha alguma coisa errada. Não demorou muito para que a polícia iniciasse uma investigação completa. A casa e o carro foram examinados. As buscas começaram e mesmo assim não havia nenhum sinal de Tina. Parecia que ela simplesmente havia evaporado. Mas os investigadores já começaram a suspeitar. Algo não estava certo dentro daquela casa. A busca por Tina, desde o começo, foi muito difícil, com perguntas sem respostas e contradições assustadoras. Poucos meses depois dela ter sido vista pela última vez, em 7 de junho, a polícia realizou a primeira busca completa na casa do casal. 10 policiais vasculharam a casa durante 12 horas, de cima a baixo. A casa foi descrita como imunda e desleixada. Fezes de cachorro no chão, uma gaiola de pássaro suja que não era limpa há séculos. Não era o que se esperava de uma mulher conhecida por sua aparência impecável. No andar de cima, centenas de roupas penduradas em cabides, algumas ainda em plásticos, aparentemente sem uso. O cientista forense, o Dr. Edward Connolly, foi chamado. Usando luminol, ele examinou a casa minuciosamente, incluindo as escadas e áreas comuns. Mas apesar da varredura intensa, não foram encontrados vestígios de sangue. Nada suspeito. Investigadores vasculharam imagens de câmeras de segurança da região, mas não encontraram Tina em nenhum lugar. Seu celular havia sido deixado para trás e suas contas bancárias não apresentavam movimentações. Para onde quer que Tina tivesse ido, ela não havia deixado nenhum rastro para trás. A polícia investigou inúmeros possíveis avistamentos na Irlanda, no Reino Unido e até mesmo em outros lugares. Mas todas as pistas não deram em nada. Então, em julho daquele ano, o caso tomou outro rumo estranho. Richard relatou ter visto 2 malas, semelhantes às que Tina supostamente deixou dentro de uma lixeira de reciclagem em um estacionamento perto da casa deles. Isso motivou outra investigação forense. Mas em janeiro do ano seguinte, a polícia descartou qualquer ligação entre as malas e o desaparecimento de Tina. Algumas semanas após o desaparecimento dela, Richard fez um apelo público em um programa, parecendo desolado e desesperado. Tina, volte para casa. Ninguém está bravo com você. Meus braços estão abertos. Os bichinhos estão com saudades. Eu simplesmente não consigo continuar sem saber. Ele disse que lhe receitaram antidepressivos nas semanas seguintes ao desaparecimento dela, mas que havia optado por não tomá-los,
porque havia começado um novo emprego como motorista de caminhão. No programa, ele alegou que Tina certa vez lhe disse para não segui-la se ela fosse embora. E as malas desaparecida, disse ele, reforçaram sua crença de que ela havia partido por vontade própria. Mas a família dela não acreditou nisso. Sua tia, Margaret Mayer, também apareceu no mesmo programa, insistindo que seria completamente atípico Tina desaparecer sem dizer uma palavra. Ela não era uma pessoa que faria isso. Em 19 de agosto, a Guarda Costeira Irlandesa e o Exército iniciaram operações de busca ao redor de Youghal, concentrando-se especialmente no porto, durante a maré baixa. Ainda assim, nenhum vestígio foi encontrado. Em 30 de novembro, dia que seria o 26º aniversário de casamento do casal, Richard fez outro apelo emocionado. Em entrevista à imprensa, ele implorou a Tina que voltasse para casa. À medida que o primeiro Natal sem ela se aproximava, Richard afirmou que não haveria comemoração em casa. Ele disse que Tina lutava contra uma depressão não diagnosticada, mas que ambos haviam concordado que ela nunca tomaria remédios para a doença. Apesar de não oferecer pistas ou atualizações, Richard continuou falando com a mídia, às vezes com novas teorias. Ele sugeriu que Tina pode ter sido ajudada por uma pessoa, alguém que encenou seu desaparecimento e a levou para longe, possivelmente para uma casa de parentes no Reino Unido, onde ela tinha ali alguns familiares. Acredito que ela esteja no Reino Unido, onde tem uma família bem grande, disse ele a um jornal. Na verdade, tenho dinheiro guardado para quando ela voltar, para que possamos viajar juntos por algumas semanas. Mas, enquanto Richard se apegava às crenças de que Tina havia fugido, a polícia não tinha tanta certeza. Nos bastidores, as suspeitas continuavam a crescer, porque apesar de todas as aparições na mídia, de todas as lágrimas, os fatos permaneciam os mesmos. Nenhum vestígio de Tina. Com o passar dos meses, o nome dela começou a desaparecer lentamente das notícias. Mas para sua família e para aqueles que a conheciam, a dor de não saber nunca diminuiu. Enquanto seu marido Richard continuava falando abertamente em entrevistas, muitos parentes de Tina preferiam ficar em silêncio, inconsoláveis demais para falar em público. Mas eles tinham algo a dizer em uma página no Facebook criada em seu nome. Deixaram claro que não acreditavam na história de Richard. O marido de Tina acredita que ela esteja no Reino Unido com a família, mas ela não teve contato com nenhum deles. Verificamos com todos que conhecemos e a polícia também falou com eles. Só queríamos esclarecer isso. Em março de 2018, a polícia iniciou uma busca completa em Mitchells Wood, uma área florestal perto de Castle Martin, em Cork, depois que alguém ligou com o que descreveu como informações confiáveis. A pessoa que ligou disse ter visto uma mulher loira, parecida com Tina, entrando na floresta com outra pessoa em algum momento do ano anterior. Mas eles disseram que nunca a viram sair. Os investigadores encontraram fragmentos de roupas, que foram enviados para a perícia, mas depois dos resultados, não era de Tina. No mesmo mês, Richard participou de outro programa. Ele disse que ainda acreditava que sua esposa voltaria e que até havia conversado com um homem que tinha 100% de certeza de quem a conhecera. Ele também admitiu algo que não havia admitido antes, que esperar 4 dias para relatar o desaparecimento dela havia sido um grande erro. Ele continuou dizendo que não tinha nada a ver com o desaparecimento de sua esposa. Em janeiro de 2021, restos mortais de uma mulher foram encontrados perto de uma linha ferroviária em Middleton, mas, depois de exames, foi confirmado que não era a Tina. Em algum momento, o detetive David Kelleher foi designado para o caso. De acordo com depoimentos prestados no tribunal, o processo levou meses para ser devidamente reexaminado, mas valeu a pena. O processo incluía tudo desde depoimentos de testemunha, câmeras de segurança, a busca original na casa de Tina em 2017, verificações de passaporte e assistência social, apelos à imprensa e até relatos de avistamentos. Em algum lugar, em meio a tudo isso, o detetive Kelleher encontrou o que precisava: dados telefônicos. Os investigadores originais os haviam coletado, mas ninguém havia percebido quão crucial aquilo era. Os dados telefônicos, quando comparados com as imagens de câmeras de segurança, pintou um cenário totalmente novo. As imagens mostraram Richard em um dos correios em Youghal e em um mercado em Dungarvan, em 20 de março de 2017.
o dia que Tina foi vista pela última vez. Ele havia dito anteriormente que nem estava no condado de Cork naquela manhã. Os dados telefônicos provaram o contrário. Havia outros sinais de alerta também. Uma análise de um notebook revelou buscas perturbadoras na internet, poucos dias após o desaparecimento de Tina. Richard alegou que Tina havia saído com 26 mil libras, mas um contador que examinou as finanças deles não encontrou nenhum sinal disso. Nenhum saque, nenhum dinheiro escondido. Não fazia sentido. À medida que a polícia começou a entrevistar as pessoas novamente, algo estranho veio à tona. Comparando fotos antigas e novas da casa onde eles moravam, eles notaram paredes de tijolos recém-construídas sob a escada, uma que não estava lá em 2017. Quando a polícia perguntou a Richard sobre isso, ele alegou que um pedreiro foi e fez o trabalho. Mas isso era uma mentira. Em fevereiro de 2022, a polícia estava confiante. Tina não havia simplesmente desaparecido. Ela havia sido assassinada. As evidências apontavam esmagadoramente para homicídio doloso, e a pessoa no centro de tudo isso era Richard Satwell. Em agosto, o caso contra ele estava quase pronto. A polícia sabia que Richard era o responsável, mas não se apressaram. Queria a peça final, provas físicas. Então eles conseguiram o mandado, e na casa eles começaram a cavar. Lá dentro, embaixo das escadas, encontraram exatamente o que esperavam. Um pedaço de concreto que não combinava com o resto da casa. Enrolado em um plástico, estava o corpo de Tina Satwell. Quando os restos mortais de Tina foram examinados, mais de 6 anos após o seu desaparecimento, o que foi encontrado foi assustador. Apesar do tempo, algumas partes ainda estavam preservadas. Logo depois, Richard foi preso sob suspeita de assassinato e levado para interrogatório. Na sala de interrogatório, os detetives falaram todas as evidências que haviam reunido. Mas Richard não falava. Ele não cooperava. Quando foi preso, manteve-se firme. Alegou ser inocente. Mas à medida que as evidências se acumulavam, as rachaduras em sua história se alargavam. E então, ele mudou de ideia. Em sua nova versão dos fatos, ele alegou que Tina o atacou durante uma discussão. Ele disse que agiu em legítima defesa. Segundo ele, a manhã de 20 de março de 2017 começou como qualquer outra. Ele disse que estava preparando café para ela quando ouviu um estranho som de raspagem vindo de perto da escada. Ele seguiu o barulho e afirmou ter encontrado Tina, com uma lâmina na mão, arranhando a placa de gesso que ele tinha acabado de instalar. Ele perguntou o que ela estava fazendo e foi aí que as coisas ficaram violentas. Segundo seu relato, ela de repente o atacou com a lâmina. Ele disse que ela o derrubou no chão, subiu em cima dele, tentando esfaqueá-lo na cabeça. Em pânico, ele agarrou o cinto do roupão dela e o pressionou contra o pescoço dela, alegando que ela ficou mole durante a luta. Ele alegou que, após a morte dela, tentou dar a Tina uma espécie de enterro improvisado. Diz que colocou buquês com ela, junto com sua aliança de casamento, que ele disse à polícia ter cuidadosamente guardado no bolso do roupão. Mas quando os investigadores verificaram, não havia nenhuma aliança. Richard admitiu que guardou o corpo de Tina em um freezer por um tempo, após a morte dela. Depois, a enterrou naquele túmulo de concreto, embaixo da escada. Houve também descobertas mais assustadoras. A polícia começou a suspeitar que o ataque a Tina tivesse ocorrido no banheiro, especificamente nas portas de vidro do box. Após o desaparecimento dela, Richard fez uma série de reformas suspeitas na casa. Substituiu o chuveiro e também trocou a banheira por uma jacuzzi. Essas mudanças levantaram suspeitas, especialmente depois que fragmentos de vidros foram encontrados no couro cabeludo e no tronco de Tina. Os investigadores acreditavam que ela poderia ter sido empurrada para dentro ou através das portas do box de vidro. Em abril de 2025, o caso foi a julgamento. Richard se apegou à sua versão dos acontecimentos. Disse que tudo foi um acidente, uma briga que deu errado, que ele nunca teve a intenção de machucá-la. Richard admitiu que Tina havia lhe dito que queria ir embora. Depois de 28 anos juntos, ela lhe disse que havia desperdiçado toda a sua vida. Na noite de 19 de março, enquanto chorava em seus braços, ela disse que estava farta. E os policiais acreditaram que foi isso. Esse foi o gatilho. Eles acham que Richard, profundamente obcecado e completamente dependente dela, perdeu o controle, que não conseguia lidar com a ideia dela ir embora. A polícia descobriu um padrão de comportamento preocupante em Richard,
um padrão que sugeria que não se tratava de uma discussão repentina que se tornou mortal, mas sim de algo que vinha se acumulando há anos. A investigação revelou que Richard havia, de forma lenta e deliberadamente, afastado Tina da vida que ela conhecia. Em 30 de maio de 2025, Richard Satwell foi considerado culpado pelo assassinato de sua esposa. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, levou 6 anos para a polícia descobrir a verdade. Que bom que esse detetive conseguiu ali encontrar as peças que faltavam e finalmente o Richard recebeu a sua pena. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.